Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em... Bom dia! Hoje são 23 de maio de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Leitor amigo, veja com atenção o quadro abaixo. Temos aí porque ele aparece em orações e em frases em 4 formatos. Aí estão à esquerda. Porque acima, porque separado e sem acento, porque separado e com acento, porque junto e com acento e porque junto e sem acento. Vamos entender isso aqui. Então vamos lá, iniciando porque separado e sem acento. E aí à direita, em primeiro lugar, quando inicia uma interrogação, uma frase interrogativa, uma oração interrogativa. Início de interrogação. Aí você vai usar o porquê separado e sem acento. E também quando ele, numa frase, numa oração, puder ser substituído por motivo, razão pela qual. Quando essas palavras estiverem presentes, mesmo que não apareçam na escrita. Então, você vai usar porquê separado e sem acento quando inicia uma interrogação ou quando ele traz o sentido de motivo, razão pela qual. Vamos dar exemplos depois. Em segundo lugar aí você vê à esquerda, porquê separado e com acento. Então, a razão disso aí está à direita. Quando ele vier, veja aí, no fim de uma frase ou de uma oração, porque separado e com acento, no fim da frase ou oração. Vemos aí o terceiro aí, porque junto e com acento. Porque junto e com acento ocorrerá quando for substantivo. Quando você puder, por exemplo, colocar um artigo antes ou um pronome aí. Aí você transforma esse porquê, você transforma esse porquê em substantivo. Certinho, gente? E o porquê junto e sem acento? Quando for uma conjunção, e aí adverbial, causal, ou então um conectivo aí explicativo. Então, porquê junto e sem acento, quando se trata de conjunção. Então temos aí os 4 formatos de porquê. E à direita aí a explicação por quando eles ocorrem. Então vamos lá, gente. O quadro está aí. Vamos aos exemplos, começando por porquê no início aí de uma interrogação. E aí o porquê sem acento e separado. Então veja aí os exemplos que eu apresento. Muito bem, vamos lá. O primeiro exemplo aí na letra A. Vem aí o porquê no início de uma interrogação. Eis aí. Por que Lula tem 9 dedos nas mãos? Olha a interrogação aí. Veja o ponto de interrogação, perguntando. E o porquê aparece no início de uma interrogação. Logo, porquê? Aí, separado e sem acento. Então, no exemplo acima, porquê, separado e sem acento, por iniciar uma oração interrogativa, que traz uma pergunta. Por que Lula tem 9 dedos nas mãos? Certinho, gente? Mais um exemplo aí agora, veja, na letra B de bola. Não sei por que minha esposa me deixou.
Veja aí o porquê, separado também e sem acento. Não é interrogação aí, é outra situação. Novamente, porquê separado e sem acento, por trazer o significado de motivo, razão pela qual, quando você puder substituir o porquê por motivo, razão pela qual, esse porquê deverá vir separado e sem acento. Certinho, gente? Isso aí significa o quê? Veja, quando eu digo assim, não sei por que minha esposa me deixou, é a mesma coisa que dizer, não sei o motivo, a razão pela qual minha esposa me deixou. Entendeu? Então você pode substituir o porquê por motivo ou razão pela qual. Quando isso for possível, então o porquê será separado e sem acento. Certinho, gente? Mais um exemplo aí. Temos aqui, sei por que Edilina não veio. Olha aí o porquê separado e sem acento. Porque eu posso substituí-lo por motivo, por razão pela qual. Veja aí, sei por que Edilina não veio. Sei a razão pela qual Edilina não veio. Sei o motivo pelo qual Edilina não veio. Então veja aí as duas situações. O porquê separado e sem acento. Certinho, gente? Muito bem. Vamos agora mostrar o porquê. Vamos agora mostrar o porquê separado e com acento. Muito bem. Então, temos aí o exemplo na letra A. Diz assim, o Lula tem 9 dedos nas mãos porque... Olha aí, o porquê aí já vem no final da interrogação. Diferente daquele porquê separado e sem acento, no início de uma interrogação. Aí está no final da interrogação. Logo, porquê separado e com acento. Então veja aí, na letra A, o Lula tem 9 dedos nas mãos, por quê? Olha aí, no final da interrogação. Então, por quê aí, separado e com acento, por estar no final da oração. Certinho, gente? Outro exemplo aí, na letra B, de bola. Diga se Paula saiu e por quê? Veja aí, não está aí no final de uma frase, de uma oração interrogativa, aqui no exemplo B. Não se trata de interrogação, mas está no final de uma frase, de uma oração, o porquê aí. Então, no final de uma frase ou de uma oração, o porquê separado e com acento. No final. Então, veja aí, na letra B. Diga se Paula saiu e por quê? Olha aí. Então, aí, no final de uma frase de oração, porquê separado e com acento. Vejamos agora o porquê junto e com acento. Temos aí, letra A. Não entendo o porquê de tanto ódio. Porquê aí, junto e com acento, por ser um substantivo. Então, quando você pega um artigo e coloca antes de porquê, no caso aí, ó, o porquê, você transformou porquê em substantivo. Sendo assim, porquê como substantivo, junto e com acento. Outro exemplo aí na letra B de bola. Aquele porquê é inaceitável. Veja aí, novamente aí, porquê junto e com acento, por se tratar de um substantivo. Você colocou antes dele um pronome aí, aquele, um pronome demonstrativo. Então, quando você coloca um pronome ao lado de porquê, esse porquê se transforma em substantivo. E aí, é junto e com acento. Vejamos agora o porquê junto e sem acento. Veja aí o exemplo na letra A. Eu digo assim, Ângela Oliveira não viajou porque estava doente. Porque aí, junto e sem acento.
já que é uma conjunção adverbial aí causal, não é isso? Mostra a causa, porque Ângela Oliveira não viajou, estava doente. Então esse porque aí é uma conjunção, logo, junto e sem acento. Veja o exemplo na letra B de bola. Choveu ontem porque eu vi. Esse porque também é uma conjunção aí, um conectivo, explicativo. Choveu ontem porque eu vi, estou explicando. Então esse porque é um conectivo, uma conjunção explicativa, logo, junto e sem acento. Mais um vídeo e muito obrigado.